Um estudo realizado por pesquisadores de Harvard revelou que 6 tipos de câncer estão aumentando e se tornando mais mortais entre a população jovem. O levantamento concluiu que esses tumores não apresentam o mesmo aumento na população mais velha, que é considerada mais vulnerável à doença. Estão na lista os cânceres coloretal, cervical, pancreático, de próstata, renal e mieloma múltiplo. Para entender melhor esse estudo, nós conversamos agora com o Dr. Hélio Pinchovski, oncologista do Hospital Moriá. Olá, doutor Hélio, seja muito bem-vindo aqui ao Hora News, uma alegria recebê-lo, viu? Olá, Daísa, boa tarde, à disposição. Vamos lá. Doutor, vamos lá. Quais são os fatores que podem explicar esse aumento desses tipos, desses 6 tipos de câncer nessa população mais jovem, assim, em comparação com as pessoas que têm mais do que 50 anos de idade? Então, existe definitivamente uma mudança epidemiológica no aparecimento de tumores. Então, hoje o que a gente vê é que a mudança de hábitos tem facilitado o aparecimento de vários tumores. Eu queria destacar o câncer de intestino, ou também conhecido por câncer de cólon, o câncer de rim, o câncer da tireoide. Esses dois, em particular, têm acontecido mais por conta de achados radiológicos, porque também a população vem fazendo mais exames. Particularmente o câncer de rim, não é incomum você fazer um diagnóstico por ter feito um ultrassom, uma tomografia, por uma outra causa e identificar um nódulo nesse órgão. No caso do intestino, tem algo a ver muito mais importante por um processo inflamatório crônico que ocorre devido a várias mudanças de hábito. Por exemplo, o sedentarismo, a obesidade, os alimentos ultraprocessados, que tanto se fala e que são extremamente importantes na medida em que mudam a flora intestinal normal, gerando patógenos, bactérias dentro do intestino que são causadores de inflamação crônica. Então, essa mudança de hábitos tem alertado e tem nos chamado a atenção para a identificação de tumores de cólon em pessoas com menos de 50 anos, que não é a faixa etária habitual. E não incomum, esses tumores muitas vezes têm um comportamento, ou podem ter um comportamento até mais agressivo. Outras doenças relacionadas também à obesidade e o sedentarismo e a dieta inadequada, além do alcoolismo, e o tabagismo, que a gente nunca pode se esquecer como fatores predisponentes importantes no aparecimento de tumores, é o câncer de mama também em mulheres mais jovens, que tem também um comportamento mais agressivo, o câncer do endométrio, a parte interna do útero, que está relacionado com alterações hormonais. E também hoje a gente vê muitas mulheres tendo o primeiro ciclo menstrual mais jovem, muitas dessas mulheres não terem gestações ou gestações mais tardias se comparado com um tempo passado. E essa condição acaba expondo alguns tecidos, como mama e o próprio endométrio, a parte interna do útero, a uma exposição hormonal mais prolongada, associado a isso a obesidade, o sedentarismo, o álcool e o tabagismo. Doutor, o senhor trouxe muitas informações importantes. Um ponto, que acho que a gente poderia destacar, que o senhor poderia destacar, que também essa quantidade hoje, as pessoas estão indo mais ao médico, essa quantidade de diagnósticos também está relacionada à frequência nos consultórios médicos, não é mesmo? E por que alguns cânceres, como o senhor disse aí do colo retal, de intestino, eles não são apenas assim mais frequentes, eles têm sido também mais mortais em jovens? Porque eu acho que tem uma biologia agora estimulada ou que desencadeia esses tumores de uma forma diferente. Ao longo do tempo, ao longo da nossa existência, você tem, às vezes, os pólipos que podem predispor ao aparecimento de tumor, você tem doenças inflamatórias crônicas, como retocolite ulcerativa ou a doença de Crohn, que
que são eventos inflamatórios crônicos que também pode facilitar o aparecimento do câncer de intestino, mas a mudança de hábitos, como sedentarismo, obesidade e os alimentos ultraprocessados, você começa a mudar uma flora intestinal que até então não recebia nenhuma dessas alterações ou agressões. Então, com isso, a gente tem um outro mecanismo de tumor, com outras mutações que são, às vezes, mais agressivas e podendo causar um tumor, às vezes, de comportamento diferente daquele de um indivíduo aos 60, aos 70 anos, que habitualmente nós víamos. O padrão hoje, ou até recentemente, eu queria dizer, era você fazer pelo menos uma colonoscopia aos 50 anos. Devido a essa mudança epidemiológica, hoje essa idade vem diminuindo. E tal, além da história familiar, que pode também orientar exames de prevenção, mas numa população geral, talvez a partir dos 40 anos, seria uma fase onde a gente deveria estimular a realização dos exames para avaliação de tumores intestinais, como a colonoscopia, que é o melhor exame para esse diagnóstico. Entendi, doutor. Mas já que o senhor falou há pouco aí sobre obesidade, o senhor acredita que essa é uma epidemia global, a obesidade, e de todos os fatores aí que o senhor citou, desses vários tipos de câncer, muitos estão relacionados ao que comemos. É exatamente isso? É o nosso tipo de alimentação? É essa obesidade, o sedentarismo que colabora também para o surgimento desses cânceres em jovens, principalmente? Eu acho que é algo multifatorial, não é um fator só o alimento, mas ele contribui de forma bastante importante. Mas o sedentarismo, a obesidade, só para se entender, a questão da obesidade transcende a questão da estética. Na realidade, o que ela representa, por exemplo, o aumento da circunferência abdominal, que é um dado importante quando se avalia isso, ela acarreta um evento inflamatório crônico. A importância de um evento inflamatório é que ele vai modificando as células e elas vão tentando se regenerar desta agressão inflamatória. Em algum momento, por alguma razão ou várias razões, essa regeneração não ocorre e acaba aparecendo uma alteração, eventualmente uma mutação que predispõe e favorece o aparecimento do tumor. Então, esse ambiente inflamatório crônico que é prejudicial. Como você pode... Eu acho que é um dado importante, por exemplo, dos tumores de fígado, primários do fígado, né? Que nasceram no fígado, iniciaram no fígado. Antigamente, ou alguns anos atrás, não tão antigamente, mas alguns anos atrás, o etilismo, infecções virais eram as causas mais frequentes. Hoje, nós temos vacina para hepatite B, temos tratamento para hepatite C, com medicamentos bastante eficazes, e o alcoolismo é uma coisa que talvez, não sei se dá para determinar que está diminuindo, mas está sendo melhor encaminhado essa questão. A causa mais frequente de tumores primários do fígado passou a ser a esteatose hepática. O que é isso? O aumento de gordura no fígado. E esse aumento de gordura no fígado gera um evento inflamatório, novamente esta questão, né, crônica, que pode, ao longo do tempo, vir a desencadear um tumor primário do fígado. Então, quando você vê que há mudanças epidemiológicas importantes, onde as intervenções, as ações educativas, governamentais, vão ter que mudar o seu foco, não só a questão do etilismo, já que hepatites foram controladas ou estão sendo controladas, melhor dizendo, né? Ao vacinar adolescentes, isso ajuda bastante, assim como, só para fazer um parênteses, a imunização do HPV é extremamente importante e é algo que deve ser estimulado na população geral. Geralmente isso é feito na adolescência para evitar tumores do colo uterino ou de orofaringe também relacionados ao HPV. Então, voltando à inflamação crônica do fígado, que você vê que como esta tal da inflamação, que acarreta uma série de alterações que podem predispor, não quer dizer que irá desenvolver, mas poderá predispor ao aparecimento de vários tumores.
Nós estamos falando aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa, doutor Hélio, de vários tipos de câncer. O senhor citou de próstata, também de mama nas mulheres. Mas esse estudo de Harvard aponta especificamente para 6 tipos de câncer, que são eles: o colo retal, que o senhor já explicou para a gente, né mesmo? Cervical, pancreático, próstata, renal e mieloma múltiplo, que é do sangue. É isso. Por que esses foram os mais listados, assim? Por que esses específicos estão acometendo mais jovens adultos? Eu acho assim, só para falar do câncer cervical, né, que talvez as pessoas precisem entender, é o câncer do colo uterino. E ele está relacionado, na sua grande maioria, à infecção pelo HPV, que é o vírus papiloma, né? Então, isso você faz através de educação, de diagnóstico precoce. Diga-se de passagem, o diagnóstico do Papa Nicolau é muito simples e barato e deveria ser disseminado de uma maneira geral no Serviço de Saúde Pública, e também deveria haver um esforço educacional para que as pessoas procurassem e fizessem esse exame pelo menos uma vez por ano, né? E outras orientações que o ginecologista poderia trazer para reduzir e eventualmente eliminar esse risco. Em relação ao mieloma múltiplo, que, como você disse, é uma doença maligna do sangue. O que eu acho que ocorre aqui, talvez, não sei se dados epidemiológicos estão totalmente relacionados a isso, mas existe um conhecimento muito maior dessa doença, diagnósticos melhores do mieloma estão sendo desenvolvidos e, mais interessante ainda, novos tratamentos cada vez mais eficazes. Então, acabou se fazendo mais diagnóstico de mieloma, de uma maneira geral, num momento mais inicial, permitindo que muitos desses pacientes fossem tratados por um longo período, que não era a história natural dessa doença. E hoje esse cenário modificou positivamente para que a gente possa fazer um diagnóstico inicial e tratar por um tempo muito mais prolongado, com excelente qualidade de vida. Então, é um dado importante essa mudança epidemiológica, mas, ao mesmo tempo, nós temos boas notícias do ponto de vista de tratamento. O senhor já adiantou aí para a gente alguns meios de prevenção, não é mesmo? A vacina, não é mesmo, contra o HPV, controlar a obesidade, o sedentarismo. Mas, doutor, quais seriam aí as políticas públicas estratégicas, não é mesmo, para ajudar nessa prevenção a esses tipos e outros também tipos de cânceres em jovens? Então, primeiro, acho que a educação, e talvez todas as nossas discussões, de uma maneira geral, acabam concluindo que a gente precisa trazer mais educação, informação e de qualidade confiável, primeira coisa. Então, acho que as escolas têm um impacto importante para poder disseminar essas informações, a família é importante para orientar isso, e às vezes você tem que instituir uma mudança de hábito de toda a família, mudança de dieta, de alimentação, a redução significativa do álcool, não é beber com moderação, mas sim com muita moderação, excluir o tabagismo de qualquer situação, e eu queria fazer um parênteses do vape, que também é extremamente nocivo. Então, aproveitando já essa mudança de hábito, olhando para esse lado. Do ponto de vista da saúde pública, eu acho que o número de mamógrafos no Brasil aumentou, mas ainda assim o acesso às vezes não é muito simples, e uma vez feito um diagnóstico de uma lesão suspeita, precisa haver agilidade para um diagnóstico, ou seja, biópsia, avaliação do mastologista, do oncologista, e isso nem sempre é fácil, nem sempre é rápido, e no nosso país, pelas dimensões, você tem várias diferenças regionais. Então, esse é um programa que sempre deveria ser estimulado. Então, não só o aumento dos mamógrafos, né, aquele exame importante anual, que eu acho já é um avanço, mas também facilitar, após um diagnóstico suspeito, o encaminhamento com agilidade dessa paciente para um diagnóstico inicial, porque tudo faz diferença se você diagnostica ainda no momento de um tratamento mais fácil e menos agressivo. Então, esse é um ponto importante no câncer de mama. A imunização do HPV é fundamental e, acredite, muita gente não leva os seus filhos para vacinar contra o HPV, os meninos e meninas adolescentes, o que é extremamente sério.
No caso das hepatites, a mesma coisa, faz parte do calendário a hepatite B. Não temos ainda vacina para hepatite C, mas a hepatite B tem uma vacina extremamente protetiva. Então, eu acho que existe a questão da educação, da mudança de hábito. Nós temos uma vida muito diferente hoje com as telas, né? A gente tem o controle remoto, tela em tudo que é lugar, né? Desde o relógio, do tablet, do celular, da televisão, do monitor. E as pessoas simplesmente não se mexem, né? Porque não tem necessidade. Então, é uma questão de educação, orientação, esclarecimento, e isso tem que ser feito continuadamente. Isso não é uma vez, não são duas, é continuadamente. Tem que ser na casa da pessoa, na família, na escola, nas associações, nos clubes, nas reuniões de outra natureza, e sempre trazer informação, como vocês estão fazendo, de questão de saúde, que é extremamente importante. Então, nós termos um aumento de incidência em câncer em pessoas mais jovens é um dado alarmante, não é um dado qualquer. E ele deve ser encarado com a seriedade devida. E há uma necessidade de nós todos nos unirmos nesse objetivo para entender os motivos, tentar reduzir, modificar hábitos, que nem sempre é muito fácil, e dali para frente conseguir reverter essa realidade que hoje a gente está enfrentando. Já que o senhor disse a informação, não é mesmo, de qualidade, para quem está assistindo a gente, a orientação, então, dos médicos é que todos nós temos de fazer exames preventivos todos os anos, principalmente ali, né, os principais, vamos dizer assim, as mulheres, os homens, exame de sangue, fazer esse check-up é muito importante mesmo. Exatamente, o diagnóstico precoce vai fazer diferença. E existe o preconceito ainda da avaliação da próstata por homens, então coisas que a gente tem que modificar. A mulher se cuida mais do que o homem, né? E muitas vezes quem cuida da saúde do homem é a mulher que o obriga a visitar o médico e fazer os exames de rotina. Mas isso é muito importante para várias doenças, não só para o câncer, para as doenças cardiovasculares, o controle do colesterol, do triglicéride, da glicemia, a diminuição do peso, o controle mais rigoroso do diabetes, mudança da dieta. E quando a gente fala de atividade física, aqui é uma coisa simples, caminhada, subir escada, parar um ponto antes da sua casa do ônibus e caminhar aquele quarteirão. Não precisa se tornar um atleta, são coisas simples, mas às vezes demanda, por situação do trabalho, da distância do trabalho e das dificuldades que a gente tem, mas às vezes buscar um interesse de um investimento na própria pessoa. Você não precisa de equipamento nenhum, você coloca um sapato confortável e vai caminhar. Ou sobe 2, 3 andares de escada quando possível, dá uma volta no seu quarteirão. Mudar a dieta não precisa de grandes alterações, existem vários recursos hoje na internet ou fontes confiáveis para você rever e repensar o que você come e o tipo de alimento que você utiliza. Parar de fumar é uma decisão sábia. Reduzir a bebida drasticamente é fundamental, mas aí cabe uma orientação, uma decisão na família, uma orientação das escolas, dos sistemas de saúde, campanhas contínuas, não é? Então, assim, é um conjunto de ações difíceis, muitas vezes, complexas, mas é a maneira. Educação é a maneira de a gente cuidar melhor das pessoas. Doutor Hélio, agora só para encerrar aqui o nosso bate-papo, gostaria que o senhor falasse para a gente sobre os tratamentos, né, mesmo de vários tipos de câncer. Os tratamentos contra o câncer aqui no Brasil, nós sabemos que existem terapias modernas, imunoterapia, mas os tratamentos, eles estão preparados, eles estão prontos, não é mesmo, vamos dizer assim, para atender esse público, esses pacientes com menos de 50 anos, considerando fertilidade, qualidade de vida, não é mesmo, saúde mental, que é um assunto muito em alta hoje em dia. Como estão os tratamentos hoje? E eles estão prontos para atender essa demanda de pessoas mais jovens, doutor? A resposta, sim, estão preparados, porque o conhecimento da oncologia evoluiu muito. Existe hoje um investimento de novos medicamentos, mas por trás desses novos medicamentos existe um volume de conhecimento científico extremamente importante. Existe hoje uma avaliação mais detalhada dos tumores pela área da genética, o que traz informações muito particulares dos tumores. Então,
Sim, os médicos estão preparados, o conhecimento está disponível, os tratamentos melhoraram significativamente na sua eficácia e menos toxicidade. O acesso a todos esses novos tratamentos é uma questão para se discutir em outro âmbito, porque nem sempre isso está disponível em todos os lugares, mas os tratamentos melhoraram sensivelmente. E, de novo, o tratamento inicial, no momento precoce da doença, é sempre melhor. Mas eu acho que os médicos hoje estão bastante cientes dessa questão da mudança da idade e o início desses tumores. Os tratamentos não modificam muito se o indivíduo tem 38 ou 50, na maioria das vezes, né? Mas a questão é que, diante de um paciente mais jovem, não só discutir o tratamento, mas uma avaliação importante chamada oncogenética, para determinar se esse indivíduo ou essa paciente tem uma mutação e se essa mutação pode, porventura, ser transmitida aos descendentes. Então, essa informação também é rica e importante para direcionar ações de saúde. Se a gente determina mutações, a gente tenta fazer naquele grupo familiar prevenções, né? Algumas mutações aumentam significativamente o risco, não quer dizer que ter mutação vai ter o tumor, mas aumenta significativamente o risco de desenvolver uma doença, um tumor. Então, ao sabermos disso, e a oncogenética hoje evolui de uma forma muito rápida, pode ajudar muitas pessoas a prevenirem o desenvolvimento do tumor através de medicamentos, procedimentos cirúrgicos, acompanhamentos mais a intervalos menores, determinado para cada doença, existe um padrão hoje para esse acompanhamento. Então, acho que nós estamos num momento de muito crescimento no conhecimento e de novas terapias cada vez melhores.